Está entrando no ar o podcast da Ricontar, o programa onde inclusão e diversidade estão sempre na mesma sintonia. Aqui quem fala é Ricardo Almino. Quem gosta de ouvir história, joga o volume lá em cima. Vem, chega pra cá, que é hora da Ricontar. Na Ricontar, a mala mágica está sempre arrumada para a viagem encantada ao mundo do Era Uma Vez. A pluma leve nas paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento, eu te anuncio nos sinos das catedrais. E assim, cantando a anunciação de Alceu Valença, que o podcast Ricontar Histórias entra no ar essa semana. Daqui a pouquinho eu explico por quê. O podcast Ricontar Histórias da semana foi a Betim, região metropolitana de BH, para eu bater um papinho com a minha amiga Anunciação, mas que a gente chama carinhosamente de Sãozinha. Eu conheci ela fazendo o workshop do livro aos ouvintes, organizado pelo nosso amigo Pierre André, o homem da edição e do som aqui do nosso programa. Pierre e o Leandro Bertoldo organizaram o workshop de coleção de histórias, e eu falei com o Pierre que eu ia fazer. E ele disse assim pra mim: ué, mas você já é formado e tudo, já conta história quase todo dia, vai fazer o workshop pra quê? Eu falei: a gente tá sempre aprendendo. E com você sempre tem uma boa novidade. O trabalho do Leandro eu só conheço pelo Facebook, vou aprender mais um pouquinho com ele e conhecer o resto do pessoal. E foi lá que eu conheci a Sãozinha, a moça que veio lá no interior do Piauí pra parar em Minas Gerais e comer pão de queijo e contar história boa com a gente e pra gente também. E eu fiz um trato comigo, que eu ia fazer com o pessoal do grupo, pelo menos uma história com cada um. Com a Sãozinha já fiz muita coisa. História, música cantada e no História da História vou contar algumas dessas pra vocês. E a gente vai bater aquele papinho básico e gostoso. Peraí, ô Rick, desculpa interromper. O negócio é o seguinte, você pode passar aquele negócio aí não tá fazendo, então é porque te cadê o meu povo? Pensava daquele jeito que a gente combinou que ia começar, tá, entendeu? Uai, eu já tava acostumando com a coisa. Tem gente reclamando que eu não comecei o programa daquele jeito. Então lá vai. Alô, meu povo! Olha nós aí de novo! Agora se liga aí que já vem história de novo. Agora, no podcast da Ricontar, a história da história. E o História da História de hoje não tem só uma história não, tem duas. Na verdade, uma canção de ninar até acordar e uma história que eu criei a partir de fotos que a Sãozinha me mandou de uma certa saia de brincar. É isso aí, uma saia de brincar. Não é saia de brinquedo, é de verdade mesmo. Mas essa saia de brincar virou a história, a saia surpresa que eu fiz pra ela e ela contou na casinha de cultura e eu fiz a minha versão também pra ela e vou mostrar pra vocês. E a nossa canção de ninar eu fiz com a ajuda dela, utilizando a melodia daquela nossa canção antiga de ninar, Ciranda, Cirandinha. Escuta aí, espero que vocês gostem. E aí, gostaram da canção de ninar? Vocês estão acordando aí do outro lado? Epa! Alô, meu povo! Ô, Pierre, acorda, menino! Gente, parece que o homem do som dormiu. Pierre! Sãozinha, o Pierre gostou tanto da música que parece que pegou no sono. Pierre, acorda, senhor, o programa não acabou ainda não. Tem mais uma história do História da História e a entrevista todinha. E mais uma história no final. Acorda aí, moço.
Bom, enquanto eu tento acordar o Pierre aqui, vou soltar a história da saia surpresa. E depois é hora do dueto Ricontar. Yeah! Pegadinha do malandro! Quer dizer, do Pierre. Ô Rick, como é que você vai soltar a história? Sou eu que tenho que soltar, tava só brincando aqui com você, mas vamos dar continuidade agora ao programa. E com vocês, a saia surpresa de Ricardo Albino, inspirado em fotos de Maria da Anunciação. A Chãozinha, ela mesma, a entrevistada deste podcast. Era uma vez uma linda moça que amava as crianças e contava lindas histórias para elas, com seu pandeiro e um violão. Certo dia, a Anunciação anunciou nos 4 cantos que tinha uma surpresa. Hoje minha saia vai rodar e quando ela parar, a brincadeira vai começar. Quando a saia parou o rodopio, a meninada soltou o assovio. Que legal! É de verdade! É uma saia de brincar e não é de brinquedo. Dá pra sentar, deitar, rodar, brincar, dançar, sem cair, machucar e nem cansar. Vamos brincar de roda pra ver a Sãozinha girar. E assim, eles ficaram ali, até a lua no céu chegar. Agora, no dueto Ricontar, uma história de amizade você vai escutar. Para começar a nossa conversa, se apresenta aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Oi pessoal, eu me chamo Maria da Anunciação e eu venho lá do Nordeste, lá do Piauí. 2 dias de viagemzinha até aqui, né? Mas é uma grande alegria estar com vocês hoje aqui. E eu moro em Betim há 27 anos e tenho uma vasta experiência aqui com educação infantil e outras coisas mais. E estou aqui hoje para, espero eu, contribuir. Você nasceu lá no Piauí. Desde lá você já ouvia histórias? Você lembra da primeira história que você ouviu? Conta aí pra nós. Bem, histórias eu ouvi muita, né? São muitas histórias, né? Meu pai contava muita história, mas tem umas que ficam mais na mente da gente. É uma história folclórica, né? História da cultura popular, que a minha cidade é muito rica em folclore, então a gente escutava muito essas histórias, né? De pai para filho. E ele contava muito essa história do Cabeça de Cuia, que era um rapaz chamado Crispim, que morava na beira-rio. E ele um dia foi pescar e sua mãe ficou em casa, já era uma senhorinha já de idade. E ele passou horas e horas até que ele conseguiu pescar apenas um peixe. E ele chegou em casa, acendeu o fogo de lenha e fez o cozido do peixe, né, que chamava pirão, né, que é uma comida só com farinha e um escaldado de peixe, né, e pôs no prato e a mãe ficou a observar aquilo tudo e ficou pensando com ela mesma, será que ele não vai me dar nem um pedaço? E ele começou a comer o peixe sozinho, colocou na mesa e foi comer. E ela ficou ao redor, meu filho, me dá um pedacinho desse peixe. E ele, não dou não, se a senhora quiser a senhora vai pescar. Ele era um filho muito ingrato, né, ignorante, e ela pediu várias vezes, até que ele ficou muito irritado. Tinha lá um pedaço de madeira que chamam de pilão, né, que socava para descascar arroz, que era tudo socado no pilão de madeira, e ele bateu na mãe. E a mãe caiu aos prantos no chão, chorando, e falou, ou seja, rogou uma praga nele, né, que eles falam, né, que quando a mãe fala uma coisa, a gente tem que, isolar, porque senão pode acontecer, se ela falar do coração. E ela falou para ele assim, meu filho, de hoje em diante você vai virar um bicho das águas. E nesse momento, Crispim largou o prato e saiu correndo igual um saci, rodopiou e foi até o rio. E tibung, caiu lá dentro, transformou-se em um monstro chamado Cabeça de Cuia, que todo mundo tem medo. Até eu, quando tomava banho lá no rio, eu tinha medo, que falava que ele tinha que engolir 7 Marias puras para ele poder se transformar em homem, em um rapaz outra vez. Mas até hoje ele não conseguiu, porque ele foi amaldiçoado. E essa história é contada de pai para filhos lá, sempre, né, dessa forma. Né? E educando os filhos também, né, uma forma de educar. E eu achava muito lindo ele contar essas histórias, né. Você sabe a origem do seu nome? É por causa de Nossa Senhora ou é por homenagem do Alceu Valença, que fez aquela música Anunciação? Foi para você? O significado do meu nome, Maria da Anunciação, significa o anúncio do nascimento do menino Jesus. Então, é um nome bíblico. E ele é mesmo a comunicação, né? A fala do anjo Gabriel para Maria, que ela iria ter o Salvador do mundo.
E eu acho, tem muito a ver também comigo, que eu falo demais, eu falo, que eu gosto da comunicação, eu gosto de comunicar também. E Alceu Valença acho que fez pensando na comunicação, anunciação, na comunicação do vento, das coisas, das coisas boas, que vinha o anúncio no vento. Quando eu escuto, eu sinto isso, que ele fez em homenagem à anunciação, à comunicação mesmo. Não pensando muito na comunicação blíblica. Eu escuto e vejo com anunciação, mas do anjo mesmo também. Porém, mais direcionado mesmo para a gente escutar vento, alegria. Por isso que eu penso, a anunciação é essa alegria da salvação do menino, mas de uma outra forma no pensar quando ele fez a música. Mas ele fez direcionado com o sentido certo, né? Que é a anunciação mesmo, a comunicação de coisas boas. Além de nos contar lindas histórias, você toca violão e canta muito bem. Quando você começou a tocar violão? Bem, em 2004 eu comecei a fazer aulas de violão, já como eu trabalhava aqui na educação infantil, aí o professor falou que era bom, eu já estava treinando as músicas infantis, né, as pequenas, para eu já estar tocando com as crianças, para poder eu aprender mais rápido. Como eu gosto muito de cantar desde a infância, né, tinha muitas músicas infantis, já sonhava também em tocar um dia violão, minha família toda já dos meus pais eram musicistas, né, já tocava os irmãos, a gente cantava muito, brincava as músicas infantis, então aprendi as notas. E comecei a levar o violão pra tocar com as crianças, né? Começar, né? Vem tocar, né? Eu só arranho violão. Eu não, ainda até hoje, eu não toco mesmo, né? Tipo a musicista, não. Eu não me considero musicista, eu apenas sou uma pessoa teimosa que insiste em querer tocar. Mas dá para as crianças, entreter as crianças. Eu já ouvi você tocando pandeiro e violão. Canta aí pra nós a música que você mais gosta de cantar. E se tiver alguma música, alguma história cantada que você gosta, canta aí pra gente, por favor. Vou trazer para vocês Peixe Vivo, uma das canções muito belas que fazem parte do folclore brasileiro. Como pode um peixe viver fora da barreira? Como pode um peixe viver fora da barreira? Como pode ele viver? Como pode ele viver? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, sem a sua, sem a sua. Essa música Peixe Vivo eu gosto muito. Além de fazer parte do folclore, eu gosto muito porque eu gosto de companhia, eu não gosto de fazer as coisas só. Penso que a companhia, uma boa companhia ajuda muito, principalmente no mundo da arte, eu acho. É como se fosse um hino esse Peixe Vivo. E pra mim, é como se fosse um hino. Há muito tempo que eu canto, que eu acho ele muito a ver comigo, né? Tem muito a ver comigo. Você sente muita diferença das histórias que você ouvia lá no Piauí, das histórias que você conta e ouve aqui em Minas Gerais?
Sim, eu acho essa história, assim, um pouco parecida a algumas que eu já tive a oportunidade de escutar em outros lugares, né? Em várias contações de história e oficinas que eu participei aqui, né? De acordo com a cultura do lugar, as histórias são contadas, mas sempre são belas, de forma, né, encantadoras, as que eu ouvi com os contadores, né, aqui, e as de lá também, né, do Nordeste. Todas são de muita riqueza, né, e contribuem muito para a cultura popular, e isso é muito importante, não deixar a cultura morrer, né? Qual a história que mais marcou a sua vida? É a caveira falante, né, uma história muito bacana. Em cada região ela é contada de uma forma. Meu pai contava da seguinte forma: uma caveira falante, no reino da caveira falante. Então, tinha um povoado e tinha um caçador, que todo dia ele caçava, né? Ia na mata, né? Matava os animais e vivia disso, né? Até para ajudar na alimentação da família. Mas um certo dia ele saiu e chegou no meio da mata, ele encontrou um esqueleto de uma pessoa. E ele ficou preocupado em querer saber quem era que tinha matado aquela pessoa, né? Que não sabia se era homem ou mulher. E ele começou a falar com essa que chama de caveira, né? Que era o esqueleto. E ele falava assim: ô caveira, caveira, quem te matou, caveira? Ô caveirinha, quem te matou? E passou horas lá falando com essa caveira e a caveira não falava nada. Já estava morta mesmo há muito tempo, não sabe se quanto tempo. Mas aí quando ele resolveu ir embora, cansou, que ele virou as costas, a caveira levantou a cabeça e falou pelo nariz: põe a língua, rapaz, põe a língua. E ele ficou todo arrepiado, né? E, nossa, a caveira falou, meu Deus do céu. Não acreditou, né? E voltou para casa correndo. Chegou em casa bem calado e a esposa dele perguntou: ô marido, você não conseguiu matar nada hoje não? O que aconteceu? Você tá muito calado? E ele: não, nada não, mulher, nada não. E dormiu calado, sem conversar, e ela ficou preocupada, né? Resolveu perguntar, né? O que aconteceu, marido? Você tá estranho, né? Alguma coisa aconteceu. E ele não tava mais aguentando. Então ele falou para ela assim: ô mulher, eu vou te contar um segredo, mas pelo amor de Deus, você não conta isso pra ninguém não, porque isso pode dar até morte. E a mulher: não, marido, pode deixar, eu não conto pra ninguém não. Mas um dia a mulher, no interior, lavando roupa lá num rio junto com as outras mulheres, todo mundo contando o que tinha acontecido na casa delas, né? Mulher quando junta, né, sabe como é que é. Aí uma contava uma coisa, encontrava a outra. Aí ela resolveu falar: pois é, o meu marido, outro dia estava caçando na mata e ele encontrou o esqueleto de uma pessoa morta lá. E ele que perguntou quem matou. Quando ele já estava cansado, que ele estava indo embora, o esqueleto levantou a cabeça e falou com a voz assustadora quem tinha matado ele: põe a língua, rapaz, põe a língua. Quando ela falou isso, todo mundo parou de lavar a roupa. O quê? O quê? Que história é essa? Nós queremos saber, nós queremos ir. E foram pressionar essa mulher a levar ela na casa para poder ver o marido dela, para ele ir lá mostrar essa caveira. E juntou uma multidão. E daqui a um pouco chegou o povoado, tinha alguém, o delegado da cidade vizinha, foi também para saber, para conhecer essa caveira. E o marido dela foi obrigado a ir lá. Saiu rasgando o mato, né? Cortando no facão e chegou lá. Quando chegou lá, o esqueleto estava no mesmo lugar. Então, o homem começou a perguntar: ô caveira, quem te matou, caveira? E a caveira não falava nada. Ô caveira, quem te matou, caveira? E nada da caveira falar. E ele foi ficando já, né, angustiado e suando bica, né, que calor, e o povo tudo ao redor. Esse homem tem alguma coisa esquisita com ele. Talvez foi ele que matou esse esqueleto aí, tá aí falando de caveira, que caveira falou, não sei o quê. Foram começando a pressionar ele foi ficando angustiado e juntaram em cima dele lá, né, e deram uma surra nele lá, deixou ele mole. E a mulher ficou angustiada, foi chorando: não faz isso com meu marido, não. E ele falou: ô mulher, olha aí, que ele tinha pedido segredo e ela não guardou o segredo. Então, ela ficou olhando aquela situação e não podia fazer nada. Então, todo mundo, né, foi embora, deixou ele sozinho lá. Só ele e a caveira. Até a mulher foi embora. E aí, quando a caveira viu que todo mundo já tinha ido embora, né, levantou a cabecinha e falou assim: O que eu te falei, rapaz? Eu te falei que foi a língua, foi a língua. e esse foi o fim, gente. Entrou pela porta e saiu pela outra. Quem quiser, conte outra. Se você fosse criar um livro com a história da sua vida, qual seria o nome dele? Bem, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria um livro de vida. Eu pensei
fazendo uma oficina de histórias criativas aqui em Betim. Aí eles pediram para contar história de vida. E eu pensei, nunca tinha pensado, mas eu pensei, nossa, essa seria uma história bacana, né? E eu pensei em escrever Alegria de Maria, que seria uma história minha, que no final fala o significado do meu eu, né? Meu trajeto até aqui, de lá do Piauí até aqui. Então eu achei muito legal fazer essa história. E se eu tivesse a oportunidade, eu escreveria ela, publicaria, né, no caso. Na sua opinião, qual a importância da arte, e especialmente da contação de história e da música, na inclusão das pessoas com deficiência e das crianças no ambiente escolar? A arte na escola, eu acho muito importante, gente, principalmente na vida dos pequenos, né? Todos eles. A história, principalmente, a música, né, andam junto, uma casa com a outra. E no ambiente escolar, se o professor souber usar isso bem, desenvolve de uma forma lúdica e de uma forma todo, né? Ao todo de uma criança, né? É o todo de uma criança que eu falo. Além de enriquecer muito as atividades, né? Que são feitas com as crianças, né? Nessa faixa etária. E para os especiais, principalmente, eu tive uma experiência muito boa, né? Quando eu estava lá na educação infantil com crianças especiais. E um dia eu conversando com a mãe, a mãe chegou com a criança desesperada lá, com síndrome de Down, e eu não estava conseguindo adaptar, e eles me chamaram lá, porque as professoras todas já tinham passado e não estava dando conta, e eu fui conversando com a mãe, e aí a mãe me falou, o que você faz com ela, com essa criança, o seu filho, para ela ficar tranquila, né, para você fazer algumas coisas em casa. Ela me falou, eu coloco música para ele escutar. Aí nossa, aí eu tava começando a tocar, né, já tocando músicas pequenas aqui no violão, eu falei, então vou levar meu violão, eu pensando comigo. Aí comecei eu com a outra professora, né, as criancinhas tudo de 1 ano e 9 meses, e a gente fazia roda de história, de cantoria, e aí, na hora que eu pegava o violão, nossa, era uma calmaria, o menino vinha, corria, sentava no meu colo, ele queria tocar o violão, mas ele ficava tranquilo, né, ele sentava no meu colo e ficava tranquilo. Era um momento de tranquilidade, e ele adaptou rapidamente, e acabou toda aquela confusão na escolinha, né? E pronto, a mãe pode respirar, podia deixar ele e buscar ele no horário certo. E eu fiquei muito feliz com isso, viu? De ver a transformação, né? Que a música faz, né? A calma, além de trazer vários benefícios, né? Na aprendizagem de qualquer criança. Tanto faz especial como não, né? E na da gente também, né? É uma terapia, né? Muito boa, junto com a história, né? Que enriquece o ser humano todo, né? É o linguajar, é viajar sem sair do lugar, é imaginação, é criatividade, o relaxamento, é muitas coisas, né? Os benefícios que traz a história e a música. E as duas juntas nem se fala, né? Conta aí pra gente alguma história engraçada que você viveu, que você tem vontade e, se pudesse, transformaria ela numa história pra contar. História engraçada que eu poderia contar para vocês: O Menino e a Gaita. Esse texto é muito bacana, é uma história que eu também andei treinando a escrever, a transformar em uma história, né, em um livro. É de contos populares. O Menino e a Gaita, esse menino morava no interior, lá no interior do Nordeste. E esse menino tinha uma gaita, mas ele também tinha um cágado, um animal de estimação. Quem sabe o que é um cágado? Quem não sabe, pois bem, cágado é um animal da família da tartaruga, porém tem o casco achatado e bem menor. E diz a superstição nordestina que quando ele morde a isca de um anzol, ele só larga, ou o dedo de alguém, ele só larga quando ele escuta um trovão. Pois bem, menino, como é levado, menino de interior, adora fazer traquinagem. Pois bem, um dia um certo padre passou por lá na casa desse menino da gaita e pediu um copo d'água, e o menino foi buscar. E o cágado estava andando pela sala. E o padre tá conversa lá, conversa cá, e o menino falou que não poderia tocar no cágado, né? E seu padre viu o cágado andando por lá e pra cá, achou muito bonitinho, interessante, e pegou o cágado no colo. Quando ele pega o cágado no colo, o dedo dele escorregou e foi direto na boca do cágado.
Quando o cágado segurou o dedo do seu padre começou um desespero, uma gritaria, socorro! E o menino, sumiu. E o padre começou a gritar, socorro! Ai meu Deus, o cágado vai arrancar meu dedo, socorro, meu Deus do céu, menino, socorro! Ninguém escutava. E o cágado segurou firme o dedo do seu padre, que estava quase quebrando. Seu padre não estava agoniado, já não estava mais aguentando de tanta dor. E gritando, ele não podia xingar, e ele saber que ele era um servo de Deus, né? E ele ficou desesperado. E, menino, moleque levado, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, socorro. Aí o menino lá de longe escutou, né? Fingia que não estava escutando ele. O que, seu padre? Menino, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, socorro! O cágado tá comendo, tá mastigando meu dedo. Ai, ai. E o menino, o quê? O quê, seu padre? Então, seu padre foi resolver, não tava mais aguentando. Ele teve que xingar. Menino do capeta! Menino danado! Menino, me ajuda! Aí o menino foi, pegou a gaita, que era um segredo, né, entre ele e o cágado, e tocou a melodia. Nesse exato momento, o cágado largou o dedo do seu padre. Seu padre saiu desesperado, só levantou a mãozinha e acenou e foi embora. E nunca mais ele passou por aquela estrada, por aquele lugar onde tinha aquele cágado miserento, ou seja, miserável. E entrou pela porta e saiu pela outra. Quem quiser que continue. Tem alguma história que você tem muita vontade de contar e ainda não contou? Tinha uma história que eu gostava muito de escutar também, que era Os 13 na Floresta Amazônica. É uma história assustadora, mas no final ela não é assustadora. No começo, aparentemente, ela parece que é. Mas eu nunca contei para as crianças, não. Eu tinha vontade, mas aqui eu nunca contei para as crianças, não. Ela é muito boa, que serve para superar também os conflitos, né? Superar seus próprios medos também, né? Que é uma contribuição mais apropriada para adolescente, não para crianças pequenas. Mas eu escutei quando criança, mas não contei para as crianças aqui, não. Conta aí pra nós uma história legal que você viveu com as crianças, contando história. Tinha a história, que era a história do Procura Macaquinho. As crianças gostavam muito. Toda vez que eu ia na história, que eu terminava a história que eu tinha levado, elas pediam para me contar essa história, para elas poderem viajar na imaginação, porque elas podiam participar dessa história, né? E junto comigo, a gente fazia uma grande roda. Aí eu falava para elas, vamos procurar o macaquinho. Elas falavam, vamos! E os movimentos eram todos... Eu ia comandando os movimentos, né, que eram feitos com o corpo, e elas iam participando junto comigo. Eu falava assim, então na frente tem uma grande ponte, vamos atravessar a ponte? Aí elas falavam, vamos! E a gente fazia o movimento. A ponte acabou, na frente tem um grande rio, quem sabe nadar? Aí todo mundo falava, então vamos nadar, de plof, de plof, de plof, de plof, de plof. Então vamos sacudir a roupa do corpo agora, chuá! Na frente tem um grande milharal, vamos atravessar? Aí todo mundo fazia um movimento com as mãos. Até que enfim, acabou o milharal, vão ficar cheios de coceiras. Mas chegamos em terra firme. Agora, lá na frente, nossa, a casa do macaquinho, uma caverna de pedra. Vocês vão ter que ficar aí quietinhos, que eu vou chegar de mansinho, porque o macaquinho não gosta de barulho. Às vezes ele deixa animais assustadores na casa dele para assustar a gente, como cobra, dinossauro, onça feroz. Então vocês fiquem aí me esperando, que eu vou ver se ele está lá. Vou andando devagarinho, pisando macio. Nossa! Tá escuro, não tá dando para enxergar nada. Eu acho que é a casa do macaquinho. Peraí, tem alguma coisa se movimentando lá dentro. Mas eu vou chamar para ver se é o macaquinho. Ó macaquinho, quinho, quinho, quinho. Ó macaquinho, quinho, quinho, quinho. Gente, eu acho que não é ele não. Mas tem alguma coisa grande se movimentando lá dentro. Vou chamar a última vez para ver. Ó macaquinho, quinho, 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 quinho. Ó macaquinho, quinho, 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 quinho. Gente, eu tenho alguma coisa se mexendo mesmo. E é uma coisa grande. Está vindo pra cá. Vamos correr, meninada! Correndo! Vamos atravessar o milharal! Vamos nadando! Sacudindo a roupa do corpo! É ponte! É uma onça! Vamos correr, gente, que ela sabe nadar! Ainda bem que vocês foram bem rápidos, pois não é que a onça ficou bem atrás de nós, mas ela desistiu. E ainda depois desse cansaço todo, ai meu Deus, vocês ainda vão querer voltar lá?
Vamos! Sempre tinha alguém querendo voltar. A maioria queria voltar para passar pela mesma emoção, né? Dos conflitos, emoção, né? De alegria, viver, né? Tá dentro daquela história. Eles queriam voltar para passar pela mesma emoção. É apenas uma das contribuições das histórias. O bem-estar na proximidade um do outro, superação de medos. E muitas coisas mais, né? E é muita alegria, né? De ver o sorriso, os gritos dele de susto, né? De animação, e a participação. Muito gratificante. Para terminar, deixa aí o seu contato ou um recado para as pessoas conhecerem o seu trabalho e sobre a importância da contação de história nas escolas e também na vida das crianças e dos adultos que não deixam de ser criança, como a gente. Pessoal, a importância da história na vida das crianças e na vida até mesmo da gente, adulto, é uma importância muito grande que muitas pessoas não percebem até. É de muito grande importância, porque a criança que não escuta história, não tem esse potencial de criatividade, se comunicar bem, conhecer várias realidades, né? Até mesmo se colocar no lugar do outro, porque a história traz essa grande contribuição e essa terapia, né? Principalmente agora nesse tempo de pandemia, que é muito importante. Eu mesmo tive essa experiência, né? De estar em contato mais com os livros, com as histórias, com as pessoas, contadores de história. A gente viaja, a gente cria, recria. É muito bom, né? Esse aprendizado, né, que a gente tem quando está próximo às histórias, contando, escutando. Os adultos, nós viramos criança. Muito bom a sensação, né? É uma terapia, um bálsamo para nossas dores do dia a dia. Tanto faz para a criança como para o adulto, né? As crianças nem se falam. A gente tem que usar mais o lúdico, essas coisas, mas também escutar, né? Essa oralidade popular também faz a gente viajar e sentir, ser um ser humano diferente, ser mais sensível. É isso que a gente entende, né? Por esses momentos que a gente passa, tão ricos, né? Quando a gente está em contação de histórias, né? É nas escolas, é nas creches, é nos asilos, quando a gente vai, eu percebo que traz um bem-estar, uma tranquilidade, né? Além de muitas aprendizagens, como eu já falei. E isso é muito importante. Quem tem suas crianças, leiam para ela e conte suas histórias de vida. Isso é muito importante para o crescimento dela no futuro. Nós adultos também devemos estar em contato, porque é muito bom para a gente, né? É uma terapia, é uma recreação, é um relaxamento, é tudo de bom. Então, boa contação de história aí. E é esse o recado. E conte histórias, escute história, compartilhe as histórias. E foi muito bom estar aqui nesse podcast hoje essa entrevista do Ricardo, né? E eu agradeço também desde já. Temos contato aí no Instagram, Sãozinha Silva, né? Algumas histórias lá, né? E quem quiser ouvir algumas também, tem telefone de contato aqui do WhatsApp, né? 99734-3871, 99734-3871. Aqui eu moro em Betim, então esses são meus contatos. Um grande abraço aí para todo mundo. Estou muito feliz por ter participado desse momento tão especial. Beijos, fique com Deus. O podcast da Ricontar Histórias tem produção e apresentação de Ricardo Albino, o Rick. Locução, Daniela Serpa e Clara Albino. Elementos sonoros e edição de Pierre André.